Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus, que excede todo conhecimento, reine sobre todos nós. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, eu tenho um relato para fazer, vai ser um vídeo bem curto. Não vou citar nomes de denominações, mas eu creio que, para quem sabe ler, um pingo já é uma letra. Mas eu não vou citar nomes, porquanto existem pessoas que eu tenho estima e até fiquei um pouco decepcionado, porque pelo que essa pessoa fez com um determinado irmão, porque critica a instituição a qual ele pertence. E cabe a nós, irmãos, entendermos pela palavra de Deus, de acordo com o que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo, que nós, desde o momento que não nos agrida com palavras de baixo escalão, até mesmo tem aqueles que suportam, mas tem aqueles aí, é uma coisa que a pessoa até tem o direito, ou uma calúnia que se fala contra alguém, que não se prova, que não se tem como provar, ou até mesmo a pessoa pode falar uma coisa por motivo de enfermidade e não sabe o que está falando. Eu conheço um irmão, não vou citar o nome dele, ele ficou enfermo e a sua mente naquele momento perdeu o controle e ele falou coisas, e ele tinha até laudos médicos, aquele irmão, né? E ele poderia acionar a justiça contra aquela denominação quando ele ficou bom. E ele não acionou, mas ele foi convidado por um advogado, não vou citar o nome, de uma localidade, e também por um desembargador de justiça, também não vou citar o nome e nem a cidade, uma necessidade disso, e ele foi comunicado, e aquele determinado irmão que pertencia àquela denominação também disse que não poderia ser agido daquela maneira, que se eu quisesse, eu poderia, né, já falei o nome, eu poderia entrar na justiça contra aquela denominação. Sabe o que eu fiz? Eu disse que não faria isso. Eu poderia ter feito, porque no meu caso foi um pouco grave, um pouco não, muito grave. Não para requerer ministérios, porque eu tenho ministério, viu, irmão? Isso eu quero dizer para vocês. Mesmo que aquela carta não teve valor nenhum, isso já foi comprovado juridicamente, porque eu já procurei realmente conversar sobre isso, mas não entrei com ação, não entrei com nada, eu não tenho interesse de nada disso, irmão. Porque eu aprendi diferente quando eu era menino, dentro de uma determinada denominação, né? Mas eu vejo que hoje as coisas mudaram. Inclusive, como posso eu entender essa denominação agora, irmãos? Como posso eu entender o que está acontecendo? Porque se na palavra de Deus, nós vamos lá em Coríntios, irmãos, onde Paulo fala sobre a censura e o litígio entre os irmãos, mas nós vamos ler a partir do versículo 5. Olha o que Paulo falou para os coríntios. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante a pessoas que não fazem parte, não é, daquela comunidade. Quero dizer assim, para traduzir assim de uma forma que não seja muito agressiva, né? Porque hoje está difícil de fazer as coisas, porque tudo é agressivo, tudo é agressivo. Então, está escrito aqui, você pega a sua Bíblia, em 6 de 1 Coríntios, versículo 5, você vai ver isso. E eu vou mais longe, tá, irmão? Agora eu vou aqui no versículo 8. Veja, vamos no versículo 8. Olha, está escrito assim, na verdade já realmente, no versículo 7, perdoa, não é o 8, é o 7. Na verdade já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Você entendeu no contexto? Por que você não sofre a injustiça? Ah, alguém me criticou,
alguém fez uma crítica contra mim, contra a minha denominação, contra a CCB, contra essa, contra aquela. Irmão, peraí. Você como ministro do Evangelho, você não sabe que você está representando, quando você está na frente do povo, você não representa a sua pessoa física. Você representa uma pessoa jurídica, você representa uma marca. Quer não, quer sim, quer não. Você é uma marca. Quem olha para você, você pode ser muito inteligente, muito sábio. Eu não sou inteligente como você, eu não tenho a mesma... Mas eu quero dizer para os irmãos que pessoas que eu tenho grande estima. Eu tenho estima por irmãos. Eu não vou dizer que não tenho, não me fizeram nada. Eu não posso guardar mágoa e nem falar mal. Agora, se eu sentir de fazer uma autocrítica, isso não é nenhum crime perante a justiça, desde o momento que eu não estou denegrindo a imagem física da pessoa. A pessoa entrar no meu canal, me chamar de pecador, me chamar disso, me xingar, falar palavrão é uma coisa. Agora, eu chegar aqui, olha, isso não está certo, porque está fazendo assim, assim, e colocar as coisas, isso é democracia, irmão. Por exemplo, já entrou pessoas aqui no meu canal falando coisas para mim até pesadas, mas eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu não discuti. Sabe o que eu fiz? Coloquei positivo, Deus abençoe. A pessoa tem direito de falar, mas agora a pessoa entrar no canal e xingar palavrão, e falar coisas que não tem fundamento, que não sabem, isso daí é outra coisa. Se eu chegar a acusar o irmão lá, porque lá já pecou, aquele lá já fez isso, já andou com fulano, com Bertã, aí é outra coisa. Agora a pessoa me criticar, ora, todos nós estamos sujeitos a críticas. Agora, um líder religioso vai pegar um servo de Deus, que também a gente gosta muito, e também o líder, esse líder que eu estou falando, irmão, que fez isso, que é dessa denominação que eu falei agora, vocês pensam que eu não conheço ele? Conheço e tenho assim, um respeito por essa pessoa. Por que eu tenho respeito? Porque eu não misturo as coisas, irmão. Eu acho uma pessoa inteligente, uma pessoa educada, entende? Eu já fui na casa dessa pessoa, me tratou com muito amor. Eu não posso falar ao contrário. Agora, dentro da denominação, eu posso discordar de alguma coisa. Por quê? Isso é normal. É que nem uma empresa. Se eu estou numa empresa, na gerência, e eu vejo o dono da empresa mandar eu fazer alguma coisa que eu vou perceber que vai trazer um prejuízo, eu já fiz isso, eu já gerenciei também, irmão. Então, eu chego no dono e falo, olha, meu parecer, não vou também, isso não manda embora, né? Meu parecer, eu acho que deveria ser feito assim, assim. E quando há um bom senso, a pessoa fica quieta e fala, é verdade, vamos tentar assim. Ou a pessoa diz, não, fique em paz, vamos continuar como está. Eu me calo, certo, irmãos? Então, existem canais de pessoas que são críticas. Que fazem críticas. E eu estou de acordo, porque uma crítica construtiva, irmão, às vezes nos faz acordar. Uma crítica construtiva nos faz acordar. Não é motivo de eu pegar a pessoa e levar na justiça e abrir um processo contra ela. Eu estou indo contra o que está escrito. Então, que líder que eu sou, que eu estou pregando aqui a palavra e vou contra aquilo que mesmo eu, que deveria fazer, não estou fazendo. Eu pergunto, como que você se sente nessa situação? Você me responda se você quiser. Como você se sente nessa situação? Eu fui agredido também. De uma forma que você nem imagina. Não vou culpar o ministério não tem nada a ver com isso. Mas pessoas fora do ministério entraram no meu canal falando absurdos, palavrões. Eu confesso que teve um que eu ia realmente processá-lo. Porque ele falou coisas muito pesadas, eu tenho família e não quero que o meu nome seja denegrido. Porque eu não estou aqui para defender o meu nome, eu estou aqui para defender a palavra de Deus. Porém, irmão, nós temos que ter respeito, afinal de contas, a educação não é algo que nós adquirimos dentro de uma denominação. A educação nós recebemos ela dos nossos pais e de acordo à nossa capacidade espiritual que Deus nos coloca, porque nós não temos.
nós vamos aprendendo através das escrituras sagradas, na comunhão, na oração, que nós não podemos xingar uma pessoa, que nós não podemos, qualquer coisinha queria ameaçar a pessoa. Agora uma pessoa entra no meu canal e começa a falar palavrão e me chamar de um monte de coisa. Aí é diferente, chamar palavrão mesmo, certo, irmão? E eu tinha como processar essa pessoa, inclusive eu fui orientado também para processar essa pessoa e já tinha um advogado no Brasil que estava aguardando, uma advogada, estava aguardando para entrar com um processo crime contra aquela pessoa por crimes virtuais, certo, irmão? Na internet, ok? E eu ia passar para aquela pessoa se aquele cidadão, não vou chamar de irmão, porque não sei se nem se está ainda dentro da igreja ou se não está, então eu vou falar um cidadão. Aquele cidadão, se bem que eu não tenho nada contra ele, para mim não fez nada, perdoado já, eu não consigo guardar mágoa, eu não sei, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu também não fujo de ninguém, irmão, sabe por quê? Porque a pior coisa que tem, não adianta você fazer resgate de alma, irmão, não adianta. Se você está agindo desse jeito, que para que você vai fazer resgate de alma? Isso é uma coisa fantasiosa. É uma fantasia, isso aí é só para enganar aqueles que estão ouvindo. Porque nós já temos obrigação bíblica, não precisa vir ensinamento para dizer que se nós lermos realmente a Bíblia, nós vamos ver que aqui dentro das sagradas letras, não estou aqui atacando ninguém, eu estou falando o que está escrito aqui. Aqui já está dizendo para nós, o Senhor Jesus falou, você viu, tinha lá o pastor e tinha 100 ovelhas, uma ovelha se desgarrou, ele deixou as 99, foi atrás de uma. O que é isso aí? Ele não foi resgatar? Então não precisa. Se a pessoa ler a Bíblia realmente, se for instruída com uma doutrina cristocêntrica, ela vai entender que isso daí ela tem que fazer a obrigação dela. Não precisa fazer reunião para ir lá, fazer aquele movimento para mostrar. Isso daí para mim, irmão, é uma demonstração para que os outros vejam que tem uma misericórdia. Mas isso é de fachada, porque cadê a misericórdia? Por trás da cortina você vai e processa o teu irmão. Então quer dizer, que resgate de alma é esse? Se você não fizesse o processo, e fizesse ao contrário, se você desse uma resposta ao contrária, você ganharia. Você dizer, olha, louvado seja Deus, irmãos, alguém tem nos criticado, mas vamos ficar em paz, vamos orar por eles, porque Deus é poderoso para ou corrigir-nos, ou sei lá, Deus tem poder para tudo, se nós estiver fazendo alguma coisa. Irmão, nós nunca devemos achar que nós somos donos da razão. Eu jamais vou dizer que eu sou dono da razão na causa que passou na minha vida. Eu não estou preocupado com isso, jamais vou fazer isso. Mas eu tenho o direito sim de defender o meu irmão, porque está fora o que os outros estão fazendo. Está escrito assim, por quê? Por que não sofreis a injustiça? Por quê? Você é líder, você está fora. Será que isso aqui não fui eu que escrevi, meu querido? Você tem inteligência, tem raciocínio. Acaba com isso aí agora fica jogando para frente, usando o púlpito, que está na primeira, que está na segunda, que está na terceira. Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão, prega Jesus Cristo. O povo está cansado de ficar ouvindo essas coisas, irmão. Nós estamos no tempo, vocês ficam brigando por causa de coisa de crítica. Imagine eu aqui, irmão, estou na Europa, tá? E tem muitas pessoas aqui que não acreditam mesmo, nem em Deus. E eu já preguei para essas pessoas. E me criticaram e até falaram de mim. Mas na minha cara, assim, não é? Eu fiquei em paz. Imagina se eu fosse brigar, irmão. Eu estive no Oriente Médio. Preguei para pessoas de uma outra linha, de uma outra ideologia, de uma outra crença, certo? Eu não vou citar nome de crença nenhuma aqui. Eu não quero aqui ser taxado como uma pessoa que fica atacando a crença. Estou falando de crença, certo, irmão? Também não quero ser taxado como isso. Eu não estou criticando agora, estou falando de crença. Crença, eu creio em Jesus Cristo, né? Continuo crendo nele, então quer dizer que eu não apostatei da fé, porque eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E Jesus Cristo é o favor imerecido de Deus, que Deus nos deu sem nós merecermos.
Favor imerecido que Deus deu para nós. Nós não merecia. E o Senhor Jesus Cristo veio. E o que é favor imerecido? É graça. Aí você fala, aqui é a graça. Você está tirando Jesus Cristo e está colocando a sua denominação, o seu CNPJ, como se ali fosse a graça. E depois você vem com aquela história que a graça é Jesus Cristo, mas eu vejo um pregador, eu tenho assistido cultos dessa denominação, eu vejo um pregador falar isso, mas o resto não fala. Oh, meus caros irmãos, julguem como você quiser, mas por favor, irmãos, observem as Escrituras, não fica aí pregando coisas que não existem, ou atacando o irmão que os critica. Ao contrário, irmão, assistam e vejam, tirem suas conclusões. Imagine se o Senhor Jesus fosse então, irmão, fazer desse jeito. Ele não só foi criticado, ele foi blasfemado, ele foi crucificado, e você não aguenta nenhuma crítica. E se você estivesse na China, sabe quantos foram mortos há pouco tempo lá na China? E se você estivesse na Somália, você sabia que mataram vários cristãos na Somália? Matavam, atiravam, jogavam um pneu em cima e depois tacavam fogo? Então isso demonstra que teu estudo, tua condição teológica, que você diz que tem, porque eu também conheço, irmão, a teologia sistemática, a escatologia, a exegese, conheço isso aí, mas eu não sou nada, eu não me considero nada, é esterco, mas não é esterco que se joga fora, não, é esterco que aduba a terra, vai dizer que você não usa, não vem dizer para mim que você não usa, porque a forma que você prega demonstra, sim, que você usa. Então nós não podemos ser hipócritas. Eu não quero falar que você é, mas estou dizendo assim, para cada um de vocês, vamos ter cuidado, a vinda do Senhor está aí, olha o conselho, você não é obrigado a escutar o meu conselho, a vinda de Jesus Cristo está aí, aceita a crítica, veja aonde que está errando, chama esses pregador que fica pregando só promessa, que agora teve até um suicídio num lugar aí por causa disso. Chama esses pregador que fica só dizendo que amanhã vai acontecer isso, depois de amanhã vai acontecer aquilo. Eu também fazia isso, eu mudei. Por quê? Porque eu percebi que isso ia dar mais prejuízo do que lucro. Graças a Deus, Deus me iluminou. Eu quero pregar Jesus Cristo e este crucificado. E tenho feito isso. E olha, eu vou dizer para vocês, tem dado resultado. Tem gente que já se batizou, certo? Tem gente que está congregando numa denominação. Eu nem vou falar para não dizer que eu estou querendo fazer lá no Porto. Tem. E que Deus me deu de evangelizar. Eu não estou interessado em me aparecer, entendeu? Eu quero que Jesus Cristo salve as almas. Não importa se querem me crucificar, se querem me matar, se querem falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, ou se me dão uma liberdade ali, ou se não me dão. Eu não quero mais saber disso, porque para mim isso aí não resolve. Não vai resolver. Não estou interessado em ministério, porque para mim eu já tenho o meu ministério, que é de evangelizar. Que é o melhor ministério, se vocês querem saber, porque esse ninguém quer fazer. Quer chegar lá numa denominação de 4 paredes e que vem a igreja cheia. Tudo pronto, só ele senta aí, sobe e fica pregando para a igreja com 1.000, com 2.000, com 500. Mas eu vou dar um conselho para vocês. Vocês tomam cuidado que a coisa vai piorar. Está pegando o que Deus vai fazer, vai acontecer. O ano passado eu vi um pregador, não vou citar o nome, daí de vocês, que pregou que 2023 agora, esse ano aqui, ia ser uma bênção no Brasil, que Deus ia fazer isso, fazer aquilo. Eu vi, não sei se está guardada a gravação aqui, o que está acontecendo no Brasil, que bênção que está acontecendo. Só que está no primeiro começo do ano, não sei o quê. Numa igreja, um outro pregou que um ia ganhar, não vou falar nomes, e o outro pregou que o outro ia ganhar. Ué, e diz que a palavra é revelada. Mas que confusão é essa, irmão? Irmãos, por gentileza, eu estou querendo ajudar vocês. Vocês não estão entendendo? Vocês não querem me ouvir? Tudo bem. Deixe o irmão que critica criticar. Ele tem a liberdade. E você tem o púlpito. Não precisa bater nele. Fala que você vai levantar. Fala que você vai orar. Enfim, faz aquilo que nós aprendemos. Eu, pelo menos, aprendi isso. Agora, não sei se mudou tudo, irmão. Olha, eu vou dizer para vocês, se eu fosse seguir conselhos de pessoas que fazem parte, certo,
daí de dentro, da cúpula de vocês, que vocês não sabem, vocês já estariam sendo processados pela minha pessoa. Mas eu não vou fazer nunca isso daí. E não for pessoa qualquer não, hein? Às vezes vocês estão confiando em pessoas que estão aí, ó. Eu não aceito também isso. A pessoa tem que ser sincera. Eu estou sendo sincero, estou dando minha cara aqui, ó. Se quiser falar comigo, chamar em reunião, estou disposto, não tem problema nenhum. Eu não quero que ninguém seja machucado ou prejudicado naquele dia, porque o meu desejo é que vocês todos e que esse cara irmão que criticou também, que ele tem esse direito, eu acho, eu creio, sim, tenho certeza, porque ele não falou nada de palavrão, eu tenho assistido ele. Então eu acho que vocês têm que pensar bem o que vocês estão fazendo em levar as pessoas diante da justiça, sendo que vocês estão sendo mal vistos por causa disso. Mal vistos pelo povo. Vocês não imaginam quantas pessoas saíram num lugar aí que eu sei. Eu vou dizer para vocês, só de uma região saíram 200 e foram para uma denominação outra. E o pregador lá até falou que não sabe o que vai fazer, porque 200 foram congregar na igreja dele. Aí você vai congregar lá, você vai ver ele falar de Jesus Cristo, vai ver ele falar da salvação, você vai ver ele falar do Evangelho, você vai ver ele pregar a volta de Jesus Cristo. Ele não está preocupado em ficar profetizando a vida de ninguém, irmão. Porque já estamos no tempo de pregar só Jesus Cristo, irmão. Agora nós estamos no fim, não adianta você falar que Deus vai te dar um caminhão, um helicóptero, tá entendendo, irmão? Irmão, isso é ilusão. Me desculpem os irmãos aí, eu acredito na palavra, não estou blasfemando contra a palavra, mas a verdadeira palavra é essa daqui que está escrito aqui, irmão, certo? Não é a palavra que sai da boca do homem. Nós apenas somos instrumentos. Ai de nós se queremos tomar a frente de Deus. Nem Moisés, na lei, ele não quis, ele não queria nem falar. Por que ele não queria? Porque ele tinha um problema de fala. Eu não vou explicar aqui por quê, para não ficar muito longo. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Espero que vocês ouçam esse vídeo. Deus abençoe meus caros irmãos. Quero dizer para vocês, vamos orar pelo irmão que está passando por esse processo, para que Deus o dê força e vitória, porque ele merece ter vitória. Por quê? Aí eu não estou tomando partido, porque o que tem que ser feito pelos líderes não está sendo feito. O líder tem que suportar, está escrito aqui, ele tem que suportar para poder dar o reino de Deus. Porque senão ele é injusto. Ele é injusto, ele não suportou. A caridade tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E Deus permite que nós sejamos criticados. E é permissão de Deus, porque através de uma crítica nós podemos sim melhorar. E você vai entrar aí nos meus comentários, você pode me criticar. Desde o momento que você não me ataque a minha pessoa, você não é obrigado a concordar comigo. Eu também não vou ficar triste. Agora, se você entrar e ficar falando por que você não prega o evangelho. Eu estou pregando o que aqui, irmão? O que se chama isso aqui? Aqui foi Paulo que falou, né? Porém, Paulo estava falando a respeito do evangelho. Porque o Senhor Jesus ensinou a fazer isso. Então, você dizer para mim que eu não estou pregando o evangelho seria uma incógnita, certo? Então, você tem que ler a Bíblia. Eu te aconselho, meu querido, minha querida, de coração, no amor de Deus, leia a Bíblia, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe. Saiba que eu não tenho nada contra ninguém. Espero que você não fique sentido. E eu que não tenho nada contra você e nem contra ninguém. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e do Deus eterno esteja sobre nós para sempre. Amém.